E aí, seres humanos, tudo beleza? Mais uma segunda-feira, mais um episódio de Glitter aqui no canal. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E caso você não tenha visto os episódios anteriores, tem um link aqui na descrição com a playlist com todos os episódios da Fanfic Glitter aqui no canal. Bom, o episódio anterior foi bastante marcante, então a gente tem bastante caminhada ainda. Então, sem mais delongas, vamos lá. Taehan. É a porra de uma piada, não é? Taehan estava com a banda em uma cafeteria desde as 9 da manhã, de frente para Jin, o cara que vinha tentando abrir as portas pequenas do sucesso para eles. Seok-jin era como o anjo da guarda da Poison. Quando Tai começou a tocar violão em bares e restaurantes na parte requintada do Brooklyn, jamais imaginou que um dos Eita, que palavra é essa? Piolhentos da classe alta fosse se interessar tanto por sua música, o que com certeza causou um certo desconforto assim que Seok-jin apareceu misteriosamente na garagem de sua mãe em um sábado quente pra caralho, pedindo para assistir aos ensaios. Georgia, que na época vivia mais chapada que sóbria, disse que não tinha problema, mas o que era para ser apenas uma vez se tornou rotina, transformando-o em um espectador assíduo e amigo inusitado que tentava de todos os jeitos promover a banda. Sabia que ele acabaria pirando quando desse a notícia da morte da Georgia, só não imaginava que fosse com direito a lágrimas e soluços. Foi surpreendente, Taehan admitia. Então se perguntou mais uma vez como ela teve coragem de simplesmente continuar, como teve coragem de entristecer tantas pessoas. Queria que fosse, Taehan respondeu. Queria muito. Estava com a cabeça um pouco inclinada para a mesa, encarando Seok-jin de baixo para cima, desejando tirar dele toda a dor, a frustração estampada em cada detalhe de seu rosto bonito e delicado. Jin não merecia passar por isso. Ele era simplesmente inabalável em tantas outras situações. Lidava bem com quase tudo. Parecia tão errado aborrecê-lo dessa forma, tão mesquinha, tão egoísta. E vocês não pensaram em me chamar para o velório? Agora havia mágoa na voz, o veneno deslizando quente pela língua astuta. Caralho, hein? Ele colocou as mãos na cabeça e suspirou com um sorriso descrente, as pontas meio vermelhas da franja pingando como sangue na testa. Seok-jin sempre teve a capacidade de se parecer com um demônio gente boa que sugaria sua alma no menor sinal de traição. E embora Tai pensasse que pudesse ser verdade, sabia que, bem no fundo, ele não passava de alguém se protegendo do resto do mundo. Sua reação desesperada à notícia de Georgia só comprovava isso. Foi coisa pequena, cara. Não de um disse daquele jeito meio dócil e meio para de tanto drama, filho da puta. Só nós três e a Susan. Jin balançou a cabeça, mas Tai não soube decifrar se pela desculpa possivelmente esfarrapada ou se pela ficha que tinha caído com força total. Para ser sincero, Tai sequer lembrou de Seok-jin. Ele sequer lembrou de si mesmo. Se pudesse ter continuado na cama no dia do velório, teria continuado. Não pensou que Jin fosse ficar tão chateado. Não tinha ideia de que fossem tão próximos ao ponto da notícia acabar tão rápido como a sua expressão de rei do pedaço. Ela tinha tanto talento, Seok-jin sussurrou. Tinha tanta vida pela frente, e um silêncio estranho se estendeu por minutos, cada um preso nas próprias reflexões. Mas Tai pensou que não era justo. Não era justo levarem um luto tão egoísta como o medalhão, puxando o pescoço para baixo a cada novo pensamento de felicidade, como se ela estivesse presente em forma de um espírito maligno que gostaria que as pessoas ao seu redor sofressem por toda a eternidade. Apesar de ainda estar com raiva dela, sabia que Georgia jamais desejaria uma tristeza tão profunda para eles, principalmente no começo das apresentações oficiais da Poison, e se ela pudesse falar através do vento, diria algo como: levantem a bunda desse café mesquinho e vão trabalhar, filhos da puta. Não se impediu de rir abaixo da própria imaginação, atraindo um olhar meio chocado e meio ofendido de Seok-jin.
Só estava pensando no que ela diria para nós se tivesse acesso ao nosso mundo. Se explicou ainda com um sorriso de canto. Achei engraçado. E o que ela diria? Um pouco mais leve agora, Seok-jin pareceu curioso. Levou a xícara de café expresso já gelada aos lábios, observando Tai com olhos inquisitivos do tipo que podem te matar se você não for esperto o suficiente. Tai lambeu os lábios e sorriu outra vez. Levantem a bunda desse café mesquinhos e vão trabalhar, filhos da puta. Seok-jin quase engasgou com o café e Jimin deixou que ele escorresse pelo queixo. Enquanto isso, livre de qualquer bebida, Namjoon soltou uma gargalhada tão alta que as pessoas ainda meio sonolentas da cafeteria olharam para a mesa deles com raiva intensa, tornando a situação ainda mais desastrosa porque fez Tai imaginar Georgia levantando o dedo do meio para todo mundo. Gesto esse que Seok-jin fez questão de imitar como se lesse todos os pensamentos, provocando uma nova crise de risos que não parou enquanto um dos garçons não pediu educadamente para que se retirassem antes que precisassem chamar a polícia, e pausa para beber água. Tá ficando bom, hein? Eles não podem desistir, eles não podem sofrer. Sabe o que eles podem fazer com toda essa mágoa e esse luto? Escrever música. Mano, é da dor, pode parecer um pouco mórbido, mas é da dor que surgem as melhores músicas. Por causa da verdade, do sentimento, da ilusão, sabe? Pois é. Muitas músicas quando a gente tá feliz surgem também, mas, sabe? Muita coisa surge através da dor, inclusive a felicidade. Então você escrever uma música sobre o que você está se sentindo, a ponto de desabafar, já é algo bom, porque você fica mais leve, você fica mais pleno, sabe? Não diria feliz, porque ainda assim você tá doendo, né? Mas você fica uma pessoa bem mais leve. Bebam água. Estamos de luto, Seok-jin gritou enquanto era empurrado para fora do estabelecimento. Insensíveis do caralho. O Tai terminou de gargalhar e limpou as pequenas lágrimas dos olhos, se lembrando de alguma coisa que aconteceu na noite anterior que as envolvia, mas sem saber exatamente o que. Depois de beber tanto e entupir os pulmões de maconha, manter a memória se tornou um objetivo totalmente distante. Não queria dizer nada, mas sua fama de homem elegante acabou de desaparecer. Jimin disse e bateu com ambas as mãos no ombro de Jin. Tentou grudar em suas costas, coisas que ele cedeu com facilidade, passando os braços por baixo das pernas firmes do Jimin. Se seus pais ficarem sabendo, você tá fudido. Tem noção disso, né? Conseguiu reverter essa situação. Jin deu de ombros. Sempre consigo tudo o que quero. E o que nós vamos fazer agora? Namjoon perguntou depois de um tempo. Era a pergunta que Taehan menos queria escutar. Que porra fariam agora? Hoje eu não sei, mas amanhã podemos ir na festa do galpão. Jimin sugeriu, inocente. Sempre Jimin, sempre tratado como uma pessoa inocente. O puto do Anderson foi preso semana passada por dirigir bêbado, então ele não vai estar lá. Aquele cara que trabalha no escritório, Jin perguntou com as sobrancelhas juntas. Que cagou na mala do seu chefe e disse que tinha sido você? Jimin e suas aventuras desproporcionais no escritório de engenharia em que trabalha, pensou Taehan. Ele sempre arrumava um inimigo novo, e o da vez era Anderson Moore, filho da Pin, preguiçoso com uma inveja do mesmo nível. O próprio. Jimin rolou os olhos e desceu das costas de Jin, cruzando os braços em claro descontentamento. Então, vamos na festa amanhã? Não é disso que eu estou falando. Namjoon resmungou e Tai fechou os olhos, prevendo o que viria a seguir. Estou falando de nós, da Poison. O que vamos fazer sem uma vocalista? Bum. Silêncio desesperador. Silêncio de tristeza...
silêncio de, silêncio de tristeza e silêncio de reflexão. E então nada. Ninguém tinha ideia do que seria o futuro da banda. Ninguém sabia se falar sobre um substituto seria uma boa ideia. Se arrumar um substituto seria a boa ideia, né? Taeha sabia. Droga, como sabia? Que os 4 estavam realmente pensando em sugerir isso. Em simplesmente deixar escorregar da boca como se estivessem perguntando se não convidar um bostão qualquer para uma festa qualquer faria diferença. Ele queria que colocassem isso para fora. Então, que concordassem com o que ele estava pensando. E quando olhou diretamente para Jin, pôde concluir que ele ponderava exatamente a mesma coisa, sem pôr nem tirar. Esperou que Jin dissesse alguma coisa, mas ele apenas abriu um sorriso cúmplice e desviou o olhar, deixando para Tai a tarefa de anunciar a ideia. Talvez por se colocar no lugar de simples espectador que jamais deveria se meter nos negócios de uma banda que estava apenas começando. A Poison não pode parar, disse, a voz em um sussurro quase imperceptível pelo vento forte da manhã. Não é isso que eu quero. E você está sugerindo que a gente procure uma vocalista qualquer para substituí-la? Tai trincou o maxilar com um tom ríspido de Jimin. O corpo dela nem esfriou ainda. Isso é cruel. Não é cruel, Namjoon contrapôs. Ela morreu de mim. E não foi por falta de aviso. Você quer que a gente desista de tudo? Caralho, você sabe como foi difícil conseguir uma chance no bar dos pais do Jin? Quer desperdiçar isso por um erro que não foi culpa nossa? Jimin chutou uma pedrinha. Pareceu pensar um pouco, mas não respondeu nada. Ou encontramos uma substituta, ou a banda morre, Taeha resmungou. E não estou há 5 anos nessa merda pra abrir mão da Poison desse jeito. Por minutos, nada mais foi dito. Tai sabia que esse era o jeito do irmão de analisar as coisas, por mais que não concordasse com elas. Provavelmente, quando chegasse em casa, Jimin começaria a pesar as vantagens e as desvantagens, usando também o lado emocional que ele nunca deixava de lado. No fim de tudo, por ser uma pessoa justa, ele acabaria percebendo que essa era a melhor escolha. Festa do galpão amanhã. Então, desviando do assunto, como um garoto bastante esperto, ouvi dizer que vai ter uma banda lá, mas os caras são tipo Beatles, então não vou me animar tanto. Seokjin soltou uma risada alta. Beatles é de fuder, ele disse. A festa inteira vai dormir com aquela merda. Pode crer. Eu vou na festa, mas eu não vou exagerar na bebida dessa vez. Namjoon sussurrou com um sorriso perverso, olhando para algumas casas à esquerda deles, focando em uma específico. Vou levar a Madison para almoçar na segunda. Não posso estar de ressaca na frente dela. Não era a Anne que ficava com ela nas segundas? Taeha sussurrou de volta, com medo da mulher a aparecer magicamente por trás deles. Namjoon riu contido, colocando uma mão em concha acima dos lábios. A mãe da Emily disse que ela está cada vez mais complicada. Boatos de que começou a andar com uns caras meio estranhos, então vou ficar com a Madison por alguns dias. Se tudo der certo, peço a guarda dela até o final do ano. Inteligente. Taeha pontuou e sorriu quando Namjoon sorriu orgulhoso. Se existia algo na Terra mais importante que a filha dele, Taeha desconhecia. Podemos fazer uma fogueira no quintal da mãe hoje, né, Jimin? Boa ideia. Ela vai gostar de se distrair um pouco depois de trabalhar tanto essa semana. Vocês topam? Namjoon e Jin concordaram. Encontro com vocês mais tarde. Taeha disse e um a um se separaram. Agora a gente vai pro ponto de vista do Jungkook. Vamos lá. Jungkook. A mãe de JK tinha o costume de beijar as 2 bochechas dele sempre que ia visitá-lo. A pele dele tinha cheiro de amora. Às vezes, quando fazia pães doces para o marido, a pele dela tinha cheiro de amora. Às vezes, quando fazia pães doces para o marido, de açúcar. JK gostava disso. Gostava de se sentir em casa mesmo estando tão longe. Gostava do fato de que, apesar da mudança repentina de comportamento, seus pais ainda o amavam com todas as forças. Você parece cansado.
Sua mãe, senhora Jeon Ji-woo, disse enquanto aguardava o elevador. Tem dormido bem? Sim, mãe, resmungou com um sorriso. Eu só estou um pouco flutuante, paranoico, estressado. Nostálgico? Sorriu outra vez. Nostálgico? Ela franziu as sobrancelhas preocupada. JK queria que o elevador chegasse rápido, mas sabia que o sistema do prédio era horroroso. No que anda pensando exatamente? JK mordeu o lábio e balançou a cabeça como quem diz não se preocupe. Apenas bobeiras sem sentido. Mas depois das coisas que aconteceram quando ele tinha 13 anos, contando que o aniversário dessas coisas estava muito próximo, JK tinha total noção de que valeria a pena mentir para sua mãe. Filho? Ji-woo insistiu. Mas JK só torceu os lábios e respirou aliviado quando as portas do elevador abriram. Eles entraram, encostaram no fundo e ficaram em silêncio. Apenas o barulho das instalações elétricas e do encanamento rodando dentro daquele cubículo de aço. JK olhou para a mãe, notando que nem todo o tempo do mundo seria capaz de tirar a beleza dela, muito menos o semblante feliz que sempre carregava. Eram muito parecidos, com exceção desse pequeno detalhe. Ji-woo estava sempre sorrindo e JK emburrado. Ele tinha completa noção de que essas coisas frustravam sua mãe, o fato dele parecer sempre infeliz, mas não podia fazer nada sobre isso. Era assim e ponto. Segurava o elevador. Segura o elevador, segura essa porra. Ouviu a voz desesperada de Tai e sorriu diabolicamente ao imaginá-lo subindo todos os lances de escada. Então nem fez questão de colocar o pé contra a porta, louco para que seu desejo se realizasse, o que não aconteceu porque sua mãe grudou as mãos nas chapas. Ela se jogou para trás quando o corpo de Tae-han bateu de frente com um aço, causando um estrondo cheio de eco. O Tae-han empurrou primeiro um braço para dentro do elevador, depois se espremeu até cair com um dos joelhos no chão. Quando pensou que ele levantaria completamente constrangido, foi surpreendido por um sorriso presunçoso, como sempre. JK revirou os olhos. Valeu aí, ele disse, quando se colocou no meio dos dois, enfiando as mãos nos bolsos da calça moletom preta. E foi mal pelo palavrão. Não se preocupe, acontece. Ji-woo deu de ombros, sorrindo como sempre. O elevador daqui é bem ruim, não é? Pode crer, Tae-ho resmungou. Uma verdadeira merda. Sempre digo ao meu filho que ele escolheu o pior prédio da região, mas JK é teimoso como uma mula. Então Tai sufocou um vizinho, olhando para JK desolado, acho que é desolado a palavra, que sentiu o peito queimar de raiva. Nunca tinha trocado conversas decentes com Tai, não queria que ele soubesse absolutamente nada de sua vida e de repente, no meio de um elevador fodido, ele estava conhecendo sua mãe, sabendo que JK era teimoso e sentindo o aroma cítrico de seu perfume novo. Desastre, 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 1000 vezes desastre. Mãe, pare de falar sobre mim para o meu vizinho, JK resmungou. Posso apostar que ele não está interessado. Vizinho, ela pareceu genuinamente surpresa, o que preocupou JK. Pensei que tinha dito que seus vizinhos eram velhos babões. Tai não sufocou a risada dessa vez, apenas deixou ela fluir naturalmente, fazendo JK se lembrar da noite estranha de ontem. Pelo modo tranquilo que Tai virava a cabeça para encará-lo algumas vezes, pôde concluir que ele não se lembrava de estar chorando e rindo ao mesmo tempo, muito menos de ter dito que JK ficava lindo de maquiagem. Agradeceu mentalmente por isso. Eu menti, mãe, resmungou outra vez. Só não achei que seria importante falar sobre meus vizinhos. Seu filho quebrou o quadro da minha porta ontem, sabia? Tae-han disse. Por mais que JK só pudesse ver sua camiseta branca e os cabelos cinzas na nuca, podia apostar que ele estava sorrindo. Cortou o pé e tudo mais. Ji-woo arregalou os olhos, virando para JK com tanta pressa que parecia ter superpoderes, o que era bem provável. Foi você quem bateu nele? Ela perguntou. Foi você quem fez o corte na bochecha dele? Mãe, pare com isso. JK alertou ao mesmo tempo que as portas do elevador abriram. Mostrando o corredor dos dois. Não, senhora. O Tai sorriu daquele jeito de sempre e saiu do elevador, virando para ele só para manejar um aceno rápido de cabeça e dizer: mas vou querer um quadro novo, se não se importar. E então ele foi embora, deixando JK de boca aberta pela imensa ousadia.
Não foi de propósito, disse para a mãe quando já estavam na frente da porta, destrancando a fechadura. Ele me irritou com o maldito violão, eu só bati na porta. Não tenho culpa se ele pregou aquela coisa com o nariz. Joel entrou sem pressa, analisando o ambiente com tanto afinco que era quase como se tivesse esquecido completamente de Ty e seu péssimo comportamento, mas não sabia qual das duas reações de sua mãe era pior. Gostava muito das visitas delas, mas normalmente acabavam discutindo sobre J.K. morar sozinho em um lugar tão ruim enquanto trabalhava em uma loja igualmente ruim. Entendia e normalmente tentava respeitar a opinião de sua mãe, mas era difícil ser subestimado o tempo inteiro. Era difícil ser tratado como uma criança que nunca cresceria. Por mais que tentasse explicar isso, nem seu pai e nem sua mãe entendiam. Então pegaram a mania de criticar tudo que J.K. fazia, inclusive sua decisão de não ingressar em nenhuma faculdade, o que com certeza o deixava puto em um nível animalesco. Vou te deixar um dinheiro para comprar um quadro novo para seu vizinho, ela disse quando sentou no sofá e esticou as pernas na mesinha do centro. Espero que não tenham sido muito caro. Eu tenho dinheiro, J.K. levantou uma sobrancelha e sentou ao lado dela. Não compro porque não quero. Ela abanou a mão como sempre fez para ditar que o assunto estava encerrado. Então J.K. só suspirou e concordou com a cabeça, olhando para a televisão para poder ignorar a observação fervente dela e as possíveis perguntas que viriam. Vi Storm um dia desses. Vocês ainda estão namorando? Ela continua muito bonita. Segurou a vontade de rolar os olhos. Já tinha perdido a conta de quantas vezes explicou para a mãe como o relacionamento deles funcionava, mas ela parecia sempre disposta a ignorar tudo que J.K. falava. Não somos namorados, mãe. Já te disse isso 1 milhão de vezes. Certo. Não pareceu convencida, mas J.K. sabia que ela tinha coisas mais importantes para perguntar. E como vão as coisas no trabalho? Bingo. Ótimas. E a vida social? Perfeita. E os estudos? Desnecessários. Sua saúde? Mais impecável impossível. E como está se sentindo sabendo que o aniversário do Danny é na segunda? Trancou a respiração. Foi com tanta força que o peito doeu. O ar que descia pela garganta adquiriu o peso de uma bola de ferro e o estômago rodou tantas vezes que J.K. ficou tonto instantaneamente. Danny. Era esse ou Danny, né? Não sei. Era esse o nome que queria esquecer. Era esse o nome que atormentava suas noites de sono, seus momentos mais tranquilos. Quanto mais tentava arrancar a parte do cérebro que nutria lembranças, boas e ruins, mais J.K. repetia em um loop infinito os sons da risada de Danny, os sons das conversas, do freio do carro e dos últimos suspiros. Além de, é claro, sentir com frequência a textura do sangue entre os vãos dos dedos, escorrendo delicadamente pelo pulso como gotas tranquilas de vinho. J.K. ainda lembrava de ter pensado que era vinho que saía de Danny, o tipo de vinho que seus pais tomavam todos os dias depois de longas horas de trabalho. Falta uma rolha em você, J.K. disse quando o pegou no colo, ainda sem saber direito o que estava acontecendo. Que sorte a sua! Ter vinho no corpo deve ser irado. J.K. queria ter continuado com aquele pensamento ingênuo e escasso. Pelo menos conseguiria dormir direito, coisa que parou de acontecer desde aquele maldito dia. Fechou os olhos e suspirou, correndo as mãos pela calça jeans grossa, sentindo o suor daqueles grudando no tecido. Podemos não falar sobre isso? E J.K. sussurrou sem olhar para ela. É a única coisa que eu penso. Mas se não falarmos sobre isso, como é que você fica? Se encolheu um pouco com o tom autoritário dela, o tom que ele sempre ouvia quando parecia estar agindo errado. Você parou de ir ao psicólogo que eu te arrumei. Pareceu com um machucado na bochecha que até agora não tem explicação. Quebra quadros dos vizinhos e não me liga mais com tanta frequência. O que está acontecendo? Mãe, eu já disse que o quadro foi um acidente. O quadro é o de menos, J.K. Joel apertou as sobrancelhas. Eu só quero que se abra com alguém. Nós dois sabemos que você guarda um monte de coisas até explodir. E nós dois também sabemos que essas explosões não são nada saudáveis. Eu não sei o que você quer que eu diga, aumentou o tom de voz, mas sem ser rude. Não consigo falar sobre isso. Não quero falar sobre isso. Sua mãe espremeu a boa em uma linha
reta tão dura que J.K. pensou que fosse se transformar em uma espada que cortaria seu corpo em dois. Sabia que ela nunca ficaria satisfeita com essa resposta. Sabia que, depois, exigiria mais do que isso. Qualquer coisa que a fizesse insistir com o marido que o filho único deles não tinha condições de morar sozinho. Não sei o porquê de eu insistir tanto, você é igualzinho a mim. Ela suspirou, momentaneamente derrotada. Mas diga que vai considerar voltar ao psicólogo, por favor. Tivemos tantas dificuldades para te fazer falar uma frase sequer depois do acidente, não queremos que se repita. Vou considerar, mãe. Mentira. Mentira das grandes. De quem nunca mais pisaria em consultório de psicólogo outra vez. Vou considerar. Ela sorriu e acariciou o rosto de J.K., depositando um beijo forte e molhado na bochecha dele. Coisa que o fez rir como quando era criança. Jewel ficou mais um pouco para comer um bolo que J.K. comprou especialmente para ela. Era sabor floresta negra. Conversaram sobre qualquer coisa que não envolvia o passado ou as decisões erradas de J.K., o que era muito bom. Fazia ele se lembrar de como as coisas eram fáceis e naturais antes daquele dia, de como a relação com a sua mãe era gostosa. Quando os minutos se tornaram horas, Jewel disse que precisava ir, mas que J.K. tinha que almoçar em sua casa algum dia desses. Segundo ela, seu pai estava com tanta saudade que não conseguiria mais ver um comercial sobre famílias usando manteiga sem engatar em uma crise de choro. Claro, mãe. E essa parte não era mentira. J.K. se despediu dela com um abraço enquanto prometia que ficaria bem. Então a viu caminhar pelo corredor até sumir dentro do elevador, deixando no ar uma estranha sensação de vazio. Acho que eu chutei aqui. Voltou para o apartamento e fechou lentamente a porta, suspirando por conta do cansaço mental que mentir tanto para a mãe causava. Era difícil não perder a cabeça com tantos interrogatórios, principalmente uma data tão estranha. J.K. caminhou até o quarto, organizado, a propósito, e sentou na cama, sentindo que não tinha mais um rumo. Era a primeira vez que tocavam abertamente o nome de Danny em muito tempo. Então era como se a cabeça de J.K. tivesse sofrido um restart, deixando apenas a confusão e a falta de noção. O que estava mesmo fazendo ali? Não conseguia sequer raciocinar direito, mas estava começando a ficar com raiva. Talvez da mãe, talvez de si mesmo, mas em parte do destino. Ele foi muito cruel. Sua mãe também foi, em abordar um tema tão delicado sem preparar o terreno antes. Assim como ele estava sendo consigo mesmo, torturando o próprio coração por uma coisa que não era culpa sua, ou pelo menos tentava achar que não era. Suspirou mais uma vez, lembrando automaticamente de como Danny era uma criança incrível. Ele era doce, gentil, engraçado e super protetor. J.K. não precisava escutar as risadas dos colegas de classe por culpa de seu narigão ou de sua cabeça de melão. Quando Danny estava por perto com seu estilingue cor-de-rosa, cor chiclete, ele dizia, aquele estilingue significava tudo para J.K. Significava segurança, assim como a presença imponente de Danny. Mas eles se foram, o estilingue e o dono. Os dois se foram como o parquinho da esquina que costumavam ir para deitar na grama e escutar Janis Joplin no velho aparelho de rádio gigante do pai de J.K. enquanto tomavam Coca-Cola e comiam balas de açúcar com cheiro de limão e laranja. Enquanto observavam as nuvens com formatos engraçados de pênis ou animais, J.K. pensava como era sortudo por ter um momento tão legal com uma pessoa tão legal. Só a música, o vento, as risadas e os doces. Não existia nada melhor do que aquilo, com exceção, é claro, de andar de bicicleta. As malditas bicicletas. Balançou a cabeça e levantou de súbito, esfregando o rosto entre as mãos suadas, trêmulas, fracas, tão fracas que as pontas dos dedos formigavam e ardiam de jeito irregular. Um pulsar, um dobrar, um latejar. Andou pelo apartamento em passos apressados e desconexos, as pernas leves parecendo inchadas como balões que sobem e sobem sem nunca tocar o céu. Só um monte de borracha cheia de ar, com um objetivo distante e irreal, sufocante na medida do aparente fracasso. Escancarou a janela dura que dava para a rua sem saída mais calma dali e inspirou um monte de ar. Não sentia nem metade dele entrando para os pulmões. Começamos a pensar no pânico que tomaria seu corpo se arranjasse um jeito rápido de se acalmar.
Qualquer coisa que fizesse o peito doer menos e trabalhar mais. J.K. sentia a garganta começar a fechar no mesmo instante em que a chuva bateu fresca no chão. Então ele se apressou em fechar os olhos e concentrar todos os pensamentos na própria respiração, no coração acelerado que parecia batucar em alguma música alternativa pouco aclamada. Sem parecer, começou a cantar partes avulsas de Summertime, dedilhando o trinco enferrujado da janela, sentindo o metal adornando o dedo como se quisesse furá-lo, cravar na carne e deslizar quente até o pulso, para dentro dos músculos e dos nervos e das veias sem nunca parar, sem nunca se cansar. Cerca de segundos depois, J.K. estava praticamente gritando a letra da música como se sua vida dependesse disso. A garganta em brasa, reproduzindo tantos agudos e baixos e nuances e detalhes, e a cabeça girando automaticamente em busca de sossego. Um sossego que provavelmente jamais apareceria. Então foi assim que o Tai descobriu, eu acho. Vamos ver agora, do ponto de vista do Tai. Estava começando a chover quando Tai escutou ao longe as seguintes frases. But until that morning, honey, nothing's going to warm you. No, 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 no. No cantarolandês em um timbre tão sussurrado que era como se elas estivessem se escondendo de alguém com medo de serem descobertas. Mas o que surpreendeu Tai não foi o de fato que pareciam mesmo resmungos desconexos. Foi a voz que as reproduzia. Era ela delicada. Era masculina, mas não era forte ou vibrante. Tinha uma onda de sentimentos verdadeiros deslizando entre as subidas e descidas. Tinha algo parecido com ternura, mas também tinha raiva. Principalmente quando os resmungos cessaram para dar lugar aos gritos intensos que fizeram o corpo inteiro de Tai arder em um choque que pareceu transcender o que ele sentiu quando escutou Georgia cantar pela primeira vez. Não só estava revivendo aquele vínculo, como também estava colocando uma escada rente a ele e pulando para o próximo piso, um piso desconhecido e instável que parecia ranger sempre que a voz ameaçava parar de retumbar pelo prédio. Ainda meio atordoado e impressionado, Tai levantou do sofá recheado de cobertas, latas de cerveja e bitucas de cigarro e correu até a porta, puxando a maçaneta com tanta força que ela estalou como se estivesse prestes a quebrar, distraindo-o por apenas um mísero segundo, mas o suficiente para tudo aquilo terminar e o apartamento mergulhar no sombrio silêncio de antes. Tai encarou o corredor vazio, apenas o som do encanamento velho e de madeira pulsando, sentindo o peito cheio de uma coisa que ele não saberia descrever nem se tentasse, nem se fizesse uma hipnose, nem se cavucasse o coração com as unhas e rompesse as artérias. Ele só sabia que era algo bom. Era quente como os braços da mãe, extasiante como os lábios vermelhos de Georgia na pele suave de sua bochecha, desesperador como o último abraço do pai e confortável como as risadas contagiantes de Jimin. Mas não era só isso que Tai sabia. Ele também sabia que não conseguiria dormir enquanto não encontrasse o dono da voz que tinha sido capaz de ressuscitar uma alegria morta há muito tempo. E fim do capítulo 3. Vamos ver como vai se dar no próximo capítulo, né? Esse encontro, né? Como o JK o Tai vai conseguir convencer o JK a se juntar a Poison, né? Vai ser muito, mas muito interessante. Agora iremos para o episódio de número 4. Vamos lá. Agora a gente começa com o Tai de novo, né? Tai. O Taehan já estava atravessando a porta para o quintal da mãe quando sentiu duas mãos geladas cobrindo seus olhos, fazendo-o bambear um pouco para trás, esbarrando no copo magro que sacudia em gargalhadas grossas e travessas. Adivinha quem é? A voz determinada ressoou pelos ouvidos de Tai e ele sorriu, pensando numa boa resposta que a deixaria irritada. É linda. Toca bateria muito bem e ganhou um prêmio na escola de melhor compositora. E não estou falando da sua última namorada. Tai colocou a língua para fora, fingindo estar pensando. É a Brenda? Um silêncio mortal pairou no ar, obrigando Tai a segurar uma gargalhada que com certeza sairia com força total se ele não estivesse dobrando um lábio no outro.
no outro, praticamente sugando-os. Brenda era a vizinha dos Park e tinha a mesma idade de Jimin, mas sua mãe a detestava porque ela era a amante mais louca de seu marido, com aquelas ameaças e gritarias, sempre ingênua demais, achando que era realmente a única mulher da vida dele. Vai se fuder, garoto. Susan resmungou e puxou Tai pela orelha até o lado de fora, e que Namjoon, Jimin e Jin já estavam sentados em volta de uma fogueira pequena, com muita cerveja em volta, uma garrafa de uísque caro e 6 maços de cigarro, provavelmente batizados com maconha. Tetê encheu seu saco de novo, mãe? Jimin abriu um sorriso de canto perverso. O Tai detestava o apelido e ele sabia. Ele é mesmo um puto. E esse apelido de novo? Tai disse enquanto levantava o dedo do meio para Jimin. E eu não fiz nada. Ela que é sensível demais. Susan, seus filhos não te respeitam. Namjoon riu e acendeu o cigarro, enfiando entre os lábios trêmulos. Acho que está na hora de você dar um sumiço nos dois. Susan deu de ombros e sentou ao lado de Jin, estendendo as mãos para a fogueira. As tatuagens tribais pretas que contornavam os dedos e escorregavam até os ombros pareciam brilhantes e intensas, quase como se estivessem prestes a sair do corpo dela. Criei 2 monstrinhos, ela disse, de um jeito ácido e dócil, controlando a brincadeira. Pelo menos minha alma rebelde eles puxaram, graças a Deus. Mas o de mim parece uma criança assustada. Jin rebateu irônico. Você deve ter um lado emotivo muito intenso. Toda mulher tem. Tai fez uma careta junto com a mãe, porque os dois sabiam que ela não tinha um lado fraco. Susan era metade amor sem frescura e metade raiva. Então a sensibilidade de Jimin não saiu dela, saiu do pai. Mas é claro que os amigos não sabiam disso e Tai tinha prometido para a mãe nunca mais tocar nesse assunto. Como se o pai nunca tivesse existido e eles tivessem sido adotados de um orfanato muito distante. Tai não se importava com isso, diferente de Jimin. Ele até preferia dizer que não tinha pai, porque era mais fácil de digerir o fato de que um homem que deveria vê-lo crescer abandonou essa dádiva por uma mulher qualquer com um par de peitos bonitos. Jimin era outra história. Ele era complicado. Além de nunca ter aceitado o abandono, parecia ter desenvolvido um certo tipo de trauma, se desesperando toda vez que alguém parecia distante ou recluso, o que se tornava um problema para suas relações, principalmente a com o Tai, que nunca foi muito fã de dar satisfações do afeto. Seu cu, Susan respondeu com um sorriso de canto, enquanto abria uma cerveja. Mulheres não são robôs. Jin levantou em rendição e Tae-han o achou esperto. Ganhar uma discussão de sua mãe era completamente impossível, e estava escrito nos olhos verdes dela, olhos selvagens e determinados. Teria rido se pensar nisso não tivesse feito Tae-han lembrar de Georgia, que o fez se lembrar da voz que ele escutou antes de sair do apartamento. Aquela voz era sobrenatural, ultrapassava os limites de intensidade e Tai ficava revivendo cada nota como se fosse um mantra. As palavras escorrendo doces pela garganta que coçava para acompanhar em voz alta, e o que Tai certamente faria se não estivesse ao lado de pessoas que não entenderiam nada. Queria contar para eles, queria contar que estava levemente fascinado por uma pessoa que não conhecia, que aquela voz honraria Georgia em todos os sentidos possíveis e que traria de uma volta a vivacidade que perderam ao longo do caminho, quando o problema dela com as drogas ficou difícil demais para carregar em cima de suas emoções, obrigando-os a agir no automático. Abriu e fechou a boca, quase deixando escapar. Depois abriu e fechou de novo, desejando colocar para fora, cuspir as palavras e maravilhá-los com o som do paraíso. Mas sabia que Jimin faria um drama desnecessário e Tai não queria brigar depois de tantos dias difíceis, então preferiu se manter calado. Os caras que iam tocar no galpão desistiram, Jimin disse depois de dar um longo gole na cerveja. Perguntaram se podemos substituir. Tae-han piscou confuso. Não vou dividir o palco com um cantor qualquer, respondeu. Da última vez que fizemos isso, o cara teve coragem de mandar parar de pular com uma perna só. Qual é? Proibir a minha marca cover registrada. O que ele disse? Susan perguntou. Lembro que vocês chegaram putos, mas nem me atrevi a perguntar. Ele disse que o Tai parecia um vândalo, o que indiretamente ofendeu o Angus Young, o que deixou o Tai ainda mais irritado. Namjoon respondeu. Quase soquei a cara daquele FDP. Não brinca. Susan fez uma careta e colocou um cigarro na boca. Cusão.
Você sabe cantar, Tai, Jimin resmungou. Antes da Georgia aparecer, você era o nosso vocalista. Não faz mal você ficar na frente hoje, vai ser só 1h30 de show. Você sabe que não rola se eu não estiver inspirado. Além do mais, minha voz não é tão bonita. Ah, cala a boca, Tai. A mãe o repreendeu com um timbre cortante, fino como bisturi. Sua voz é uma das melhores que eu já ouvi, não se sabota desse jeito. Suspirou e arregalou os olhos, encarando Namjoon e Jimin, ponderando a ideia. Sabia que nenhum dos dois desistiria da ideia, ainda mais porque a festa do galpão era um evento presente na vida dos três desde a adolescência. Costumavam tocar lá com frequência, antes e depois de Georgia, mas os dias em que Tai fazia o papel de vocalista era uma lembrança muito, muito distante. Quando Jin soltou uma risada baixa, o Tai percebeu que não conseguiria dizer não, por mais que quisesse. Jimin insistia até começar a chorar e Tai detestava essa chantagem emocional, então preferia, quase sempre, fazer a vontade dele. Certo, mas não se acostumem, sussurrou. Vai ser só dessa vez. E no dia seguinte, já perto da noite, Tai se olhava no espelho procurando qualquer defeito em sua aparência. Não se achava um homem muito bonito. Não tinha uma grande confiança e, em certos momentos de tristeza repentina, Tai se recusava a sair do apartamento só para não mostrar o rosto por aí. Não era o caso do momento. Ele não ficaria encolhido na cama esperando o coração parar de bater com força, mas também não queria seguir em frente sem antes descobrir o que tinha de errado com seus olhos, com seus lábios. Talvez fosse a única pálpebra dupla, talvez a pele ressecada, talvez o cabelo, já perfeitamente arrumado, que não estava caindo bem em seu rosto. Passou as mãos pelos fios cinzas de novo, tirando a franja meio enrolada da testa e jogando para trás, bufando de raiva quando ela voltou ao lugar de sempre. E então Tai teve um lapso de pensamento que dizia que o problema estava em sua cara normal de sempre, no cabelo que nunca mudava, no sorriso que parecia sempre estranho. Ele era exatamente o mesmo desde a adolescência, talvez desde a infância, enquanto todo mundo passava por um monte de mudanças e se tornavam bonitos com os anos. O Tai só enfiava tinta na cabeça e trocava de roupa. Suspirou, desanimado, e puxou um boné velho de dentro do guarda-roupa bagunçado e escondeu os cabelos dentro dele, virando-a para trás. Ajeitou jaqueta jeans rasgada no corpo e desamassou a blusa preta do Hendrix e puxou a calça marrom para cima, com raiva por ela sempre descer quase até a bunda. Por fim, calçou as botas de couro e passou a alça da maleta da guitarra pelo ombro, saindo do apartamento em seguida. O caminho de bicicleta para o galpão era um pouco longe, mas Tai pelo menos teve o privilégio de ver o céu passando de amarelo mostarda para laranja, e de laranja para roxo, e de roxo para azul escuro. Era uma visão maravilhosa, muito sensacional, como a paleta mudava radicalmente de um minuto para o outro. E talvez o Tai até ficasse parado no meio da calçada olhando para cima eternamente, mas não queria ter que ouvir de mim resmungando pelo resto de sua vida. Então tratou de acelerar as pedaladas até chegar em frente ao galpão, onde pessoas começavam a beber e fumar e se drogar. Prendeu a bicicleta com a corrente e avistou de mim e Namjoon parados na frente do segurança que não era bem o segurança. Foi andando lentamente até eles, querendo evitar a todo custo tocar aquela noite, porque sabia que acabaria chorando por lembrar de Georgia tentando ensiná-lo a transbordar angústia e esperança na voz, coisa que ele se negou a aprender, deixando o papel de comover as pessoas todo para ela. Ele não se achava bom o suficiente e tinha medo de mostrar essa fraqueza depois de tanto tempo escondendo. Eu quero que ele vá tomar bem no meio do cu. Tai chegou bem no meio da fala de Jimin, que ria como Namjoon enquanto segurava um copo transparente com alguma coisa igualmente transparente dentro. O Anderson já torrou toda a minha paciência. Topou com o Tananã se ele vai perder o emprego ou não. Sabe como é, ninguém mandou ser burro. Tem razão, o segurança respondeu com um sorriso cúmplice. Tinha cabelo preto até a cintura e parecia velho, mas não tão velho para não cobrir uma festa tão frequentada. Que se foda, é assim que se fala.
O Tai abraçou Jimin por trás e colocou o queixo em um dos ombros dele, puxando-o para longe do chão como costumava fazer quando era criança, desencadeando uma crise de riso em ambos. Vou meter um murro na sua cara, Jimin disse enquanto gargalhava, tentando se soltar de Tai. Larga, caralho. O Tai o colocou no chão e tomou o copo de sua mão, fazendo uma careta pela ardência da vodka pura quase rasgar os músculos da garganta depois do gole longo. Fala, Jun. Deu um soquinho no ombro de Namjoon e devolveu o copo para Jimin, maneando a cabeça para o segurança e se preparando para entrar. Vamos nessa. Agora vamos pro JK, né? Mas deixa eu beber água. Se hidratem e bebam água, hein, galera? Pelo amor. É muito importante. A festa do galpão era a primeira coisa da vida de JK. Uma vez por semana, desde a mudança repentina para aquele lado do Brooklyn, JK precisava acompanhar Storm em sua grande missão de encontrar um baseado diferente que ela experimentou da primeira vez que foram lá. Alguém tinha entregado para ela uma seda preta com alguma coisa meio esquisita dentro que foi capaz de deixá-la em uma good trip, uma boa viagem, pelas longas horas que excederam aquela maldita festa. Sabia que não tinha obrigação nenhuma de ir, mas também sabia que Storm faria qualquer coisa por ele, até mesmo caçar um baseado sem nenhum sentido. Então ele fazia um esforcinho para não deixá-la magoada, muito embora soubesse que ela cagaria para isso, o que deixava JK confuso sobre o que exatamente o tornaria mais desesperado, a decepção ou a diferença. Então lá estava JK, sentado em um dos sofás que cheirava a água sanitária, segurando um cigarro em uma mão e cerveja na outra, usando headphones vermelhos gigantescos, como sempre fazia em festas, só para não precisar escutar a música irritante que insistiam em colocar no máximo, ou para não dar atenção às bandas que costumavam tomar... Opa! Para! Para de arrotar, Roberto. Tocar durante as noites no galpão. Tragou o cigarro, bebendo a cerveja e observou Storm perguntar para mais uma pessoa aleatória sobre o tal baseado de seda preta. Ela estava bonita, usando os cabelos trançados em um coque grosso, os olhos efumados de um preto intenso que JK também tinha colocado em si, a pele negra brilhando sobre as luzes rosas que escapavam do teto escuro. Queria beijá-la até perder o fôlego, queria apertá-la contra o próprio corpo e dedilhar seu pescoço atraente, a lateral forte de seu rosto. Queria, mas não podia. Storm tinha deixado claro que a noite não era para o sexo, era para a festa e para o baseado, então respeitaria sem reclamar. Suspirou e escorregou no sofá, praticamente deitando nele, só não o fazendo porque tinha uma garota ajoelhada entre suas pernas, com a cabeça caída na frente do corpo, no chão sujo. Ela estava desmaiada de tanta cerveja, assim como quase todas as pessoas da festa. JK levantou devagar, jogou a bituca no cinzeiro e a puxou do chão, pegando-a no colo antes de colocá-la em seu lugar no sofá, ajeitando-a a cabeça dela no encosto para que não acordasse com dores intensas no pescoço ao amanhecer. Então sentou no chão onde ela estava para que nenhum homem tentasse se aproximar, permanecendo assim por incontáveis minutos que só acabaram quando Storm escorregou os dedos cheios de anéis por seu maxilar, tombando sua cabeça para cima pelo queixo. Storm fez um sinal para ele tirar o fone por um momento e JK obedeceu de forma contrariada, fazendo uma careta pela música extremamente alta. Achei. Ela sorriu do jeito que JK amava, dentes aparecendo e a ponta da língua entre eles. Descobri que em bola só precisa esperar o show começar para pedir uma. O show? JK franziu as sobrancelhas em confusão. Por quê? Porque é o baixista da banda que vai tocar hoje. O nome é Poison. Acho que vão entrar daqui a pouco. Quando Storm terminou de falar, a garota bêbada sentada no sofá começou a recobrar a consciência, levantando lentamente enquanto olhava ao redor confusa. Os olhos claros dela pousaram em JK, então ele sorriu para ela,
que sorriu de volta e saiu de perto deles. Poison? Nunca ouvi falar. JK respondeu e levantou Tobin, sentindo coceira para voltar com o fone, mas tentando ser forte por Storm, para manter a animação tão brilhante que escapava do corpo dela. Nem eu, mas acho que tocavam muito aqui antes. Storm deu de ombros e enlaçou a cintura de JK com um braço só, encostando a cabeça no peito dele. De qualquer forma, quero esperar. Você pode ficar comigo? Como JK conseguiria dizer não? Balançou positivamente a cabeça e Storm o conduziu até a área do show, no meio do galpão, onde um grupo enorme de pessoas esperavam animadas na frente do palco, comentando a beleza dos membros e a qualidade da música. A música essa que JK não queria escutar de jeito nenhum, nem se lhe pagasse. Respirou fundo várias vezes, tentando controlar os pensamentos acelerados e a garganta que começava a fechar, indicando que, em breve, JK flutuaria novamente. Inquieto, fechou os olhos e tentou levar a mente para outro lugar, para o trabalho que tanto gostava, para o apartamento confortável, para o bolo de baunilha da mãe e para os toques de Storm em seu cabelo. Respirou fundo outra vez, prestes a sair correndo dali quando sentiu as mãos geladas de Storm em suas bochechas. Abriu os olhos, encarando a doçura dentro dos dela, o sorriso cúmplice que indicava que ela sabia o que estava acontecendo, que tinha noção dos demônios dele. Fica comigo, Jungkook, Storm disse, só comigo, não com a música. Então ela subiu o fone até as orelhas de JK, ajustando-o na cabeça e fazendo todo o aperto no peito e a falta de ar irem embora instantaneamente. JK a beijou nos lábios como uma forma de agradecimento, voltando a atenção para o palco que começava a se preparar para o show. Luzes coloridas e gelo seco escapando do chão. As pessoas engataram em pulos e berros que JK não escutava direito, fazendo o chão tremer e o ambiente se tornar ainda mais abafado e mais úmido, causando nele uma breve sensação de sufocamento, mas nada que JK não pudesse aguentar com um pouco de esforço sobrenatural. Drogado. As silhuetas subiram ao palco e o barulho da plateia ficou mais alto, fazendo JK se encolher de nervoso e apertar ainda mais o fone nas orelhas, espiando tudo por um olho só. Mas isso não durou muito, porque JK reconheceu o sorriso retangular do vocalista, assim como os olhos cansados de sempre e a expressão presunçosa. Caralho, é o seu vizinho, Storm disse depois de levantar um dos lados do fone de JK. Porra, é ele mesmo. Sim, era ele mesmo. Park Tae-han era membro da banda que tocaria justo na noite em que JK estava. Logo, depois de ter exigido um quadro novo, conversando com a sua mãe e tirado onda com essa cara. Cacete, a vida não colaborava de jeito nenhum, nem quando via JK fudido o suficiente, praticamente se arrastando por aí, tentando inutilmente se reerguer. Drama? Não. JK chamava de esgotamento mental. Todo mundo tinha um limite, e o da semana de JK já estava explodindo. Tae-han começou a rir e a abanar a mão, pedindo para que fizessem menos barulho, porque ele provavelmente queria falar alguma coisa. Então JK, curioso como sempre, apoiou o fone no pescoço para poder prestar atenção, feliz pela música das caixas de som terem parado. Boa noite, Brooklyn! Tae-han disse com voz carregada de bebida, a língua enrolada no bro, deslizando astuta pelos lábios. Sei que estamos invadindo o palco de outros caras hoje, mas que se foda. A plateia gritou outra vez, as garotas subindo em cima dos caixotes ou ombros, os garotos fazendo o símbolo do rock com os dedos e levantando para o alto em tipo de saudação gostosa de se ver. Vocês já devem estar sabendo da nossa vocalista Georgia, então quem vai cantar essa noite sou eu, beleza? Tae-han dedilhou a guitarra vermelho sangue em um acorde baixo que ecoou pelo galpão. Estava olhando para ela de forma tímida, quase como se não quisesse estar ali. Ontem eu tive o privilégio de escutar um anjo rebelde cantando uma música da Joplin. Cara, foi lindo de se sentir. Tão incrível que eu vou precisar tocá-la como abertura. Estão de acordo? A plateia gritou em afirmação, mas de que estava tão assustada que tudo parecia abafado, zumbindo grave nos ouvidos, retumbando como um tipo de presságio ruim. Escutar, cantando, música, Joplin,
Tinha cantado tão alto assim, tinha perdido o controle tão fácil assim, que porra estava pensando quando foi soltar o peso de seu coração em forma de canção dentro de um apartamento minúsculo que ecoava até mesmo com um peido. Era mesmo tão burro como pensava? Arregalou os olhos em pavor quando Taehan ajustou o microfone de chão perto da boca e começou a resmungar o início de Summertime, sorrindo como sorriu quando o viu na mercearia pegando cigarros. Era um sorriso triste, mas tinha algo nele, algo parecido com admiração. Summertime, time, time. Taehan sussurrou cantando antes de bater os primeiros acordes na guitarra. O peito de J.K. vibrou com a voz grossa e deprimente de Tai. Ela dava à música um outro clima. Não era nada parecido com o desespero e a afobação da Janice. Era mais mórbido e desesperançoso. O que entregou de bandeja que o coração de Tai era tão nebuloso quanto o seu, talvez até mais. O baixista começou a tocar junto com o baterista que J.K. reconheceu como um homem de cabelo rosa chorando na frente do apartamento de Tai, que lhe foi indiretamente apresentado como o irmão. Meu irmão está aqui, está de luto. Ele estava tão transformado que nem me viu. Vocês já devem estar sabendo da nossa vocalista George. Agora as coisas fazem sentido. Agora J.K. entendi a grosseria, o choro na mercearia, a necessidade de beber até esquecer o próprio nome. A de tocar para se acalmar alguém que ama. Estava claro como vodka agora. Your dad is rich and your mom is so good looking, baby. Taehan desceu ainda mais o tom de voz, praticamente assoprando as palavras que pareciam atingir diretamente J.K. Hush, baby, baby, baby. Don't you cry. J.K. abriu a boca, abismado. Ele não queria sair correndo, não queria se esconder, não queria abafar os ouvidos e não queria focar os pensamentos em nenhum outro lugar que não fosse aquele palco. Porque o que sentia pela primeira vez depois de tanto tempo não era ruim ou pesado, era agradável e seguro, como se fosse um amigo pronto para lhe dar um abraço de consolo. Tai abriu os olhos por milésimos de segundo e Jake conseguiu notar um brilho conhecido nele, aquele típico brilho de lágrima que todo mundo tenta esconder de um jeito ou de outro, com exceção de Tai. Ou ele não fazia questão de ocultar o quanto estava sofrendo, porque ele estava. J.K. sabia que não era só a emoção da música, ou ele simplesmente não conseguia mais segurar. O J.K. acreditava na segunda opção, já que Tai só apareceu abalado 2 vezes, quando estava chapado e agora, ou seja, quando ele não tinha condições de se lembrar de tudo no dia seguinte e quando estava tocando. Qualquer um acharia isso infantilidade, o fato dele não saber lidar com as coisas mesmo já sendo um homem. Mas J.K. entendia. Ele sabia exatamente como era engolir as coisas e sufocar com elas até a única válvula de escape, ser um surto. O Tai cantou a última frase e sorriu quando a plateia aplaudiu, tão eufórico que não era possível escutar os últimos acordes do baixo. Nas músicas que a seguiram, AC/DC, Led Zeppelin, Oasis, The Eagles, J.K. não conseguia se afastar e não quis se afastar, preso em um tipo de admiração interna que parecia queimar todos os órgãos como chamas imensas provocadas pela gasolina, que era a dor vazando pela voz de Taehan, cada parte dele parecendo praguejar uma vida inteira repleta de puro desespero. Quando o show acabou, o J.K. observou Tai agradecer à plateia e desmontar o equipamento, então voltou o fone para as orelhas e se virou para Storm, meio constrangido e meio nervoso. Estou impressionada, ela gritou por cima da música alta que voltou a tocar e J.K. teve dificuldade para entender, mas conseguiu. Ele manda bem. Storm não esperou J.K. responder, só o puxou para o sofá em que ele estava esperando inicialmente e o pediu para sentar enquanto ela procuraria pelo baixista da banda. J.K. obedeceria sem reclamar, mas antes precisava de uma bebida. Beber um pouco d'água. Nossa, essa luz da ring light, eu fico olhando pro celular quando olho pra ring light, meu Deus. Parece que eu tô olhando pro sol depois que eu acordo. Taehan.
Que porra de anjo rebelde, Taehan. Jimin saiu sem fôlego atrás de Taehan, as bochechas vermelhas como fogo e o cabelo rosa desgrenhando de suor. Taehan cumprimentava as pessoas, beijava o rosto das garotas e abraçava os caras, sentindo-se momentaneamente amado e protegido. Não queria explicar para Jimin sobre a voz misteriosa. Não queria que ele criasse uma confusão em copo d'água, então só andava na frente dele com muita pressa, agradecido pelas caixas de som estarem em um volume absurdo. Quando chegassem no bar, seria fácil distrair Jimin e fingir que nunca tinha dito aquilo, que não tinha homenageado uma pessoa que sequer conhecia. No outro dia, ele nunca lembraria. Seria perfeito. Bateu de frente como alguém enquanto pensava nesse plano, sentindo o corpo chacoalhando com o impacto e Jimin parando quase em cima de suas costas. Taehan estava mesmo te procurando. A voz fez Taehan tremer da cabeça aos pés, as lembranças acendendo o rastro de raiva que estava lentamente apagado conforme ele fazia exercícios mentais para superar o que aconteceu. O que você está fazendo aqui? Disse com uma voz cortante, voltando a caminhar para onde estava indo antes do esbarrão. Ele e Jimin e Namjoon foram atrás. Me disseram que vocês iam tocar, então decidi aparecer. Agarrou o ombro de Tai quando já estavam na frente do bar e foi só então que ele decidiu olhar o rosto que ele já estava perdendo a forma na sua mente. As bochechas pareciam escuras... What the fuck? As bochechas pareciam escuras e ainda mais fundas do que Tai se lembrava. O queixo comprido com uma barbinha de bode horrorosa, os olhos verdes apagados e apressados indicavam que ele ainda usava. Os lábios secos como se não tocassem em água há meses. As olheiras enormes que contornavam as pálpebras inteiras e o cabelo loiro meio ralo dos lados tão duro que Taehan podia imaginar o fedor entre os tufos. Decidiu aparecer, repetiu com escárnio, soltando um riso debochado. Me vê 3 cervejas, por favor. Levantou o dedo para o bartender que sorriu e se inclinou para pegar as garrafas na geladeira atrás deles. Agnus, mas que caralhos, Namjoon resmungou. Sua expressão estava péssima, era mais furiosa que Tai já viu. Deixa de viadagem, assuma de uma vez que veio pra cá só pra pedir dinheiro, filho da puta. Eles se afastaram do bar quando pegaram as cervejas e foram para uma área de descanso com os sofás e mesas de centro onde pessoas dormiam ou cheiravam cocaína. O que só piorava ainda mais a raiva de Tai, porque o fazia se lembrar das infinitas vezes em que esse puto convidava Georgia para uma cabana sabe-se lá onde com a intenção de encher o nariz dela de pó. Vocês não me convidaram pro velório, Agnus disse, fazendo Taehan revirar os olhos. Qual é, mano? Vai tomar no cu, Agnus. Taehan praticamente gritou. Georgia voltou a usar por sua causa. Você foi o responsável pela morte dela. O que esperava que fizéssemos? Te convidar pra porra de um enterro que só aconteceu porque você é um fudido viciado com metade do cérebro funcionando? Vai se fuder, cara. Mal terminou de falar quando o soco forte acertou em cheio a bochecha, lançando-o para os braços de Jimin instantaneamente. Os ouvidos zumbiram e a pele borbulhou, provocando um formigamento que ia da aba do nariz ao início do olho, parecendo inchar de segundo em segundo. Jimin gritou e Namjoon deu um passo para a frente, mas Tai acertou a garrafa de cerveja na cabeça de Agnus, que bambeou e arregalou os olhos, descrente. Ainda com a raiva no controle, o Tai jogou todo o líquido restante na direção dele, que desviou o suficiente para esguichar na cara de outra pessoa. Porra! Resmungou e olhou de Agnus para a pessoa encharcada de cerveja, mordendo a língua ao perceber que era ninguém mais e ninguém menos que J.K. Foi mal, eu não... Então J.K. jogou algo de volta em Taehan, bem no rosto dele. Era transparente e tinha um cheiro intenso de álcool. Mas Taehan não teve tempo de supor que era vodka, porque Agnus tinha partido para cima outra vez, levando-o ao chão com facilidade. Eles rolaram aos pés de pessoas que estavam ocupadas demais dançando para prestarem atenção no que acontecia. A sola de uma bota acertou um golpe em Tai e o punho de Agnus acertou outro. Então a vista balanceou colorida.
vermelho, azul e branco, e Tai sentiu o gosto do sangue na língua antes de chutá-lo em qualquer lugar que alcançou, bastando para que conseguisse escapar e levantar. Agnus correu, trombou com JK, que o empurrou com tanta força que ele quase arrastou o rosto no chão, e sumiu da vista de todo mundo, deixando Tai ferido e bufando de raiva por não ter conseguido dar o troco como gostaria de ter feito. Filho de uma cadela, disse quando virou para Jimin e Namjoon. Viram isso? Como é que eu vou trabalhar com esse cara toda fudida amanhã? Eu odeio ele, Jimin gritou. Aquele puto. Caralho, Tai, foi de repente. Porra, eu juro que se esse viciado aparecer na minha frente algum dia, faço ele chamar pela mamãe. Namjoon puxou o boné da cabeça de Tai, analisando melhor a testa meio marcada pela sola de algum calçado. As bochechas vermelhas quase rosas e os lábios levemente inchados. Ele te fez um estrago, e você ainda tá cheirando a vodka pura. Lembrou de JK e virou para ele, que ainda esperava por alguma coisa de braços cruzados. A maquiagem preta nos olhos escorrendo pelo rosto, um fone vermelho ao redor da cabeça. Se sentiu culpado. Não queria que outra pessoa saísse afetada daquilo tudo, mas não tinha feito de propósito, o que não parecia convencer JK nem se ele explicasse de joelhos. Abriu a boca para dizer alguma coisa, mas ele simplesmente deu as costas e foi embora, deixando Tai confuso e nervoso. Não gostava de pedir desculpas quando pisava na bola, mas falar com JK era sempre muito difícil. Ele era uma pessoa muito arisca e imprevisível, algumas vezes dava medo em Tai. Respirou fundo e olhou para cima, tentando se convencer de que ele não era problema seu. Não tinha começado a briga e não tinha mirado nele, mas isso ia contra todos os princípios de Taehan, aquele que sua mãe tinha levado muito tempo para ensinar. Foi atrás dele, encontrando-o parado do lado de fora, já sem fone, encostado na parede de tijolos com uma expressão nada agradável que fez o Tai imaginar que tipo de ofensas ouviria quando o abordasse. Respirou fundo outra vez e se aproximou de fininho, encolhendo os ombros e dando um sorrisinho que dizia "Não me mate", quando JK o viu e pareceu caprichar mais no semblante furioso. Encostou na parede ao lado dele e por um momento a única coisa que se pôde escutar era a respiração dos dois sobressaindo a música abafada de dentro, cada uma com um ritmo próprio, a de Tai acelerada e a de JK serena. Desculpa ter jogado a cerveja na sua cara, começou quase com um sussurro. Não era para ter acertado você. Eu sei, JK suspirou e só então Tai notou o perfume cítrico dele, gostando disso. Foi mal ter jogado na sua cara, eu fiquei com raiva. Eu sei, tudo bem. Acho que nós dois estávamos com raiva. Deu de ombros e chutou uma pedrinha, se encolhendo nas jaquetas jeans. Sinto muito pela maquiagem, vai dar um trabalhão pra limpar isso aí. JK riu e olhou pra ele. Olhou de verdade, olhou porque ele quis. Diferente das outras vezes, JK não estava sendo superficial, estava sendo intenso e verdadeiro. O que pegou Tai de surpresa, fazendo abrir um sorriso meio sem graça. Então, aquele cara é só um idiota. Abanou a mão e entortou os lábios, deixando claro que não queria falar sobre o assunto. JK assentiu rapidamente e não desviou os olhos dos seus, parecendo interessado. E o que você está fazendo em um lugar como esse? Tem algum problema? JK levantou uma sobrancelha e Tai fez que não com a cabeça, esperando uma resposta. Vim com uma amiga. Não gosto de qualquer música, por isso fone. Ele apontou para o fone e Tai ficou curioso com o não gostar de qualquer música. Teria JK assistido o show ou ignorado completamente? Era importante para o Tai saber disso. Ainda estava meio seguro por ter voltado a cantar depois de tanto tempo. Qualquer música? Perguntou. Você odeia me ouvir tocando? Deve ter ficado de fone a noite inteira então. E JK balançou a cabeça com um sorriso, fazendo o coração de Tai bater mais forte. Se ajeitou na parede para que pudesse observá-lo melhor, mas ele abaixou o rosto e passou a focar nos coturnos pretos pesados. Fiquei curioso para saber como era sua voz, JK resmungou, arrepiando um pouco a nuca de Tai. Assisti o show todo, vi na verdade, os dois, tanto faz, você entendeu. O Tai riu e lambeu os lábios, mas o machucado ardeu, então ele soltou um resmungo e fez uma careta de dor, atraindo novamente a atenção de JK. Isso vai ficar bem feio amanhã, ele disse e apontou com o queixo, o maxilar forte em evidência deixando Tai meio bobo. Tenta não amassar mais quando for dormir. Vai ser difícil, a minha cara vira uma sola com um travesseiro quando estou dormindo. Sabe como é?
Eles gargalharam juntos, deixando o som morrer conforme se olhavam sem parar, a intensidade do momento criando um clima constrangedor e acolhedor ao mesmo tempo. Mas nenhum deles achava que para um lugar isso seria bom, então, quase com o mesmo tempo, encararam o chão. O Tai olhava de soslaio. Que palavra é essa? Soslaio para JK, sentindo uma súbita vontade de dizer que ele era o único homem que ficava bonito de maquiagem. Mas não sabia de onde vinha isso e o porquê de querer elogiá-lo sempre que o via assim, cheio de cor ou brilho. Talvez Tai o achasse triste o suficiente e pensasse que uma palavra amiga poderia fazê-lo se sentir melhor. Ou talvez ele passasse tempo demais imaginando que cara JK faria quando escutasse algo do tipo. Seria um sorriso debochado, como de todas as vezes? Um sorriso sincero, como os de agora? Ou uma cara feia de raiva? Ele não sabia, mas sabia que a imprevisibilidade de JK era uma coisa que o assustava e o fascinava ao mesmo tempo. JK virou de repente para Taehan e abriu a boca para dizer alguma coisa, mas um barulho de corrida o fez mudar de ideia, encarando algo ou alguém além dele vindo do galpão. Tai seguiu seu olhar e viu uma garota, ou talvez fosse uma mulher, negra com tranças enroladas em um coque grosso e alto, vestido cinza de mangas longas e barra na altura dos joelhos e botas de salto bem alta. Nos olhos, ela usava exatamente a mesma maquiagem de JK, com a diferença de que não estava borrada. J-Cook, consegui a parada, ela gritou antes de alcançá-los, deixando o sorriso morrer aos poucos conforme parecia reconhecer Tai, que ficou confuso. Sentia que já tinha visto em algum lugar, mas não lembrava. Oi, oi. Taehan respondeu e olhou para JK, esperando alguma reação. Onde? JK se aproximou dela, tirando um pedacinho de cinza de cigarro grudado no rosto bonito. Tai deu um passo para trás, mantendo uma distância respeitosa. Consegui falar com o baixista e ele me descolou um. Ele me disse que não vende, só embola uns e distribui depois de usar bastante. Ela levantou o baseado de seda preta e Tai reconheceu na hora. Aquilo era obra de Namjoon, as pessoas ficavam piradas com a criatividade dele. É o seu baixista, não é? JK virou para Tai, que assentiu rapidamente e sorriu. Storm não ia sossegar enquanto não encontrasse. Ela deu de ombros e guardou o baseado no bolso do vestido. Encarando o Tai em seguida, Storm tinha uma expressão cortante que passava uma impressão de dominância muito grande. E Tai gostou disso, gostou de ser lido de uma forma tão intensa. Você lembra de ter esbarrado em mim na frente do prédio? Ela resmungou e cruzou os braços, levantando uma sobrancelha e esfregando os lábios grossos. Você quase me derrubou. Tai vasculhou a memória em busca da cena, mas não conseguiu encontrar nada. Não me lembro, desculpa, quando foi isso? Sexta, era quase fim de tarde. Depois do velório e antes de Tai entrar em uma imersa e esquisita... Depois do velório e antes de Taehan entrar em uma inércia esquisita, em que praticamente não piscou e não pensou por horas, claro que ele não se lembraria. Encolheu os ombros e sorriu amarelo como mais um pedido de desculpas. Então ela revirou os olhos e bufou, desconsiderando a conversa. Vamos indo, tenho que levantar cedo amanhã. JK enlaçou os ombros dela com um braço só, sorrindo de um jeito paquerador que Taehan nunca tinha visto, mas que foi capaz de deixar sua boca levemente seca. Vou passar em algum lugar 24 horas antes, então é melhor nos apressarmos. Claro, Storm sorriu de volta, abraçando-o pela cintura. A boca de Tai secou outra vez. Tchau, você toca e canta muito bem. Valeu, gaguejou um pouco, pousando os olhos de um em outro nervoso, esperando JK dizer algo sobre o show. Fico feliz que tenha curtido. Até mais, Tai. Eles se viraram para ir embora e Tai quase puxou JK pelos ombros e perguntou o que queria saber, mas se controlou e ficou parado ali, observando as costas bonitas de ambos se movendo de um lado para o outro enquanto se afastavam cada vez mais. E quando Tai pensou que nunca saberia o que JK tinha achado, ele olhou para trás por milésimos de segundo e disse: Você manda muito bem. Então foram embora. No dia seguinte, antes de sair de casa, atrasado para o trabalho e com o cabelo uma grande bola bagunçada, Tai tropeçou em um pacote que estava bem na frente de sua porta.
Xingou um palavrão qualquer e pegou a caixa pequena embrulhada em papel pardo, girando nas mãos para se certificar de que não era uma bomba. Mas suas suspeitas foram descartadas quando ele leu a frase: "Abra, não vai explodir", na lateral. Olhou pelo corredor em busca de algum observador, mas não encontrou ninguém e decidiu abrir de uma vez, rasgando o embrulho e puxando a tampa da caixa branca. Dentro tinha um pequeno quadro de entrada que dizia: "Não incomode o músico". Mas o músico estava riscado com carne grossa, vermelha, e ao lado estava escrito: "Insuportável". Taehan já sabia quem tinha deixado isso ali. Puxou o quadro e riu com a mensagem, achando muito interessante saber que TK tinha um lado brincalhão e que estava confortável o suficiente para mostrá-lo. Pendurou o quadro no lugar do antigo e olhou a caixa outra vez, notando um pequeno cartão azul com glitter azul nas bordas. "Esse glitter me lembra alguma coisa", pensou quando o pegou para analisar. "Da próxima vez que você me perturbar com o maldito violão, enfie o quadro onde o sol não bate." E no verso: "Still there, can't there", lá vamos lá pra aula de inglês. Tá, vamos lá. "Sit there, can't..." é uma letra de música, gente. "Count those raindrops. Falling down, honey, all around you. Honey, do you know what it's time? I feel it's time. Somebody told you, 'cause you gotta know. Then are you ever gonna have to count on? Or gonna lean on? It's gonna feel just like those raindrops do." Tinha tradução aqui. "Sente-se ali e conte aqueles pingos de chuva. Sinta-os caindo, querido, por toda a sua volta. Querido, você não sabe o que está na hora? Eu sinto que está na hora. Alguém te disse porque você tem que saber que tudo com o que você vai ter que contar ou em quem vai querer se apoiar vai se parecer exatamente com aqueles pingos de chuvas." Little Girl Blue, da Janis Joplin. É a mesma cantora da música que a voz misteriosa de Sábado estava cantando. Taehan arregalou os olhos, abriu e fechou a boca, então abriu e fechou de novo, e a ficha caiu. E é isso. Aqui a Susan, que... Da hora. Então, esse foi mais um capítulo de Glitter, cara. Tivemos um grande... bati aqui. Tivemos um grande desenvolvimento, né, dos personagens. Então, foi isso. Foi bem interessante esse, né, que a gente conseguiu ver uma química assim, um piriri pararó aí, né? A gente conseguiu ver o desenvolvimento dos personagens e aquele ódio, né, aquela raiva que eles tinham, parece que tá indo embora aos poucos, né? Muito interessante, vamos ver como vai ser os próximos capítulos, né?